Um jogador agredido e ameaçado pela torcida do seu próprio time. Mais um caso de violência no futebol brasileiro. Um caso que ocorre logo depois de outros ataques de torcedores insatisfeitos pelos resultados dos clubes. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar no começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 5 de julho de 2023, dia em que foram divulgados novos detalhes do caso do jogador do Corinthians, Luan, que foi agredido na madrugada de terça-feira por torcedores. O site G1 teve acesso ao boletim de ocorrência em que uma das vítimas descreve que 7 pessoas invadiram um quarto do Motel Caribe, que fica na zona oeste de São Paulo. Lá estavam um atleta, 5 amigos e 4 mulheres. Os agressores ameaçaram todos de morte. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco e lembrar da trajetória do Luan até virar alvo dos torcedores. Luan passou 6 anos no Grêmio. Em 2018, ganhou o título de Rei da América, dado para o melhor jogador do continente no ano. Ele recebeu o prêmio pela sua performance na Libertadores da América. Aí, em 2020, ele foi contratado pelo Corinthians por R$28.900.000. O salário dele mensal é de R$800.000. O meia só fez 11 gols desde que entrou para o time e jogou cerca de 80 partidas. A torcida considera que ele é muito caro para o Corinthians, e sua performance como jogador trouxe muito pouco para o time. E essas são algumas das justificativas usadas pelos torcedores para atacá-lo. Em fevereiro, o Corinthians tentou rescindir o contrato dele, mas não conseguiu. O acordo do Luan com o time vai até o fim de 2023, mas diante da situação, pode ser interrompido. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que não escala o jogador desde fevereiro de 2022 por culpa de pressão da torcida. Na segunda-feira, o Luan deu uma entrevista para o podcast The Nilson Show, em que disse que não entrar em campo estava acabando com ele. Ele também falou que nesse tempo no Corinthians sofreu lesões e enfrentou questões de saúde mental, como a gente escuta agora. E aí o time todo, eu acho, assim, mano, não tava tão bem, eu não consegui entregar o meu melhor, como eu fui no Grêmio. E aí, mano, isso começou a mexer um pouco com a minha cabeça, assim, do fato de falar assim, mano, tô realizando meu sonho, então onde eu queria estar desde moleque. E, mano, eu preciso saber o que tá acontecendo, mano. Não é possível, mano. Não tem como isso. Sim. E aí, só que é uma série de fatores também, mano. Uma parada que mexeu muito comigo, assim, foi a perda do meu irmão, assim, também, mano. Que isso mexeu muito, muito com a minha cabeça, que era o meu parceiro desde os 4 anos de idade. Desde quando meu pai morreu, que nós fazia tudo junto, mano, tá ligado? Não era um irmão de sangue, né? Mas era um irmão de vida. Era o que vivia dentro de casa, desde os 4 anos. Desde quando meu pai morreu, a gente falou, mano... Ele faleceu? Ele faleceu. Aí, isso recente, Lu? Foi dezembro de 2020. Foi depois, voltou a pandemia, e depois, no meio do ano, eu perdi um parceiro, meu melhor amigo, e dezembro, meu irmão. Aí, mano, isso... Foi um choque, porque, mano... Depois de dar a entrevista para o podcast, o Luan foi para o Motel Caribe, onde foi agredido. Segundo o site G1, o boletim de ocorrência relata que um motorista de aplicativo foi o responsável por repassar as informações de que o jogador estava fazendo uma festa no local. E assim, a informação teria chegado a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. Os torcedores chegaram armados no motel e renderam os funcionários. Com isso, eles conseguiram chegar ao quarto em que o Luan estava. Para a polícia, uma testemunha disse que um torcedor chamou Luan de safado, vagabundo e disse que ia matar o jogador se ele não deixasse o time. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra parte do ataque. Você vai sair do Corinthians, mano. Você tá respeitar o Corinthians, mano. Você tem que respeitar o Corinthians. Além das ameaças e agressões, os torcedores também teriam soltado fogos de artifício dentro do quarto. Depois do ataque, o grupo teria ido a uma lanchonete no centro da cidade e publicado uma foto nas redes com a seguinte legenda: alvo encontrado com sucesso. Vontade de 37 milhões de loucos. Segundo colegas do jogador, ele sofreu agressões principalmente nas costelas. O próprio Luan publicou nas redes uma foto que mostra sua roupa manchada de sangue. O Corinthians acionou a polícia e repudiou a atitude dos invasores. A direção do clube disse em nota que, abre aspas, depois de mais um repugnante caso de violência,
o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Fecha aspas. Como mostra o comunicado, o caso de Luan, infelizmente, não é uma exceção. Cenas de violência são recorrentes no futebol brasileiro. Atitudes como invasões a centros de treinamento, apedrejamentos de ônibus e bate-bocas entre torcedores, técnicos e jogadores fazem parte do cotidiano das agremiações que acumulam maus resultados e vivem jejuns de títulos. Você ouviu aí uma das ameaças que costuma ser feita por torcedores em estádios. Alguns dos exemplos mais recentes de violência aconteceram durante a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. As cenas foram protagonizadas por torcedores que protestavam contra a má fase de seus times. Em 21 de junho, os santistas que estavam atrás de um dos gols da Vila Belmiro começaram a atirar bombas e objetos no gramado no finalzinho da partida. O time estava perdendo o jogo. Por questões de segurança, o árbitro decidiu encerrar a partida antes do fim do tempo regulamentar e dos acréscimos. Os jogadores tiveram de ser escoltados pela polícia até os vestiários. Cenas que foram parar nas redes sociais mostram os jogadores santistas correndo por um corredor de segurança enquanto tentavam se esquivar de objetos que estavam sendo atirados neles. O episódio fez o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinar a suspensão temporária da torcida do Santos em jogos do time. O agora ex-técnico Odair Hellmann, demitido do cargo depois da derrota, teve seu número de telefone vazado e relata que recebeu mensagens com ameaças. No dia seguinte, foi a vez do Vasco. Depois que o time foi derrotado pelo Goiás no Rio de Janeiro, sinalizadores foram jogados no gramado do estádio de São Januário e houve tentativa de invasão do campo. A confusão continuou depois do jogo, quando alguns torcedores conseguiram acessar o estacionamento do local e depredar os carros de alguns jogadores. As ações, que acontecem em meio a sequências de reveses sofridos pelas equipes, ecoam um comportamento recorrente e violento das torcidas brasileiras, que tem como objetivo intimidar atletas e funcionários dos clubes por melhores resultados. O antropólogo Edson Gastaldo disse para o Nexo que esses casos partem de uma espécie de apropriação indébita do clube por parte de alguns torcedores. Esses torcedores entendem que o time é deles e que por isso podem fazer com ele o que quiserem. O Bernardo Buarque de Holanda, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, falou para o Durma com Essa sobre como a relação das torcidas com os times mudou ao longo do tempo. As torcidas organizadas, com esse formato que a gente conhece, elas se projetam na virada dos anos 60 e dos anos 70, quebrando, vamos assim dizer, o princípio do apoio incondicional e se colocando como torcidas que seriam uma força fiscalizadora do futebol, do clube de futebol, e, nesse sentido, exercendo uma espécie de pressão sobre o clube, no caso, o desempenho dos clubes, quando ele não é satisfatório, ele passa a receber algum tipo de cobrança e a gente está diante de cobranças no futebol contemporâneo que estão sendo, vamos assim dizer, com seus limites ultrapassados cada vez e progressivamente mais, né, com essas formas violentas de manifestação. Esses episódios de violência causam efeitos negativos para os atletas e para os demais profissionais que fazem parte do dia a dia do futebol, como roupeiros, massagistas, assessores de imprensa e diretores, como disse para o Nexo Gabriel Púpulo de Almeida, psicólogo e pesquisador do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo. Você ouviu aí outro canto que costuma ser entoado por torcedores nos estádios. O psicólogo Púpulo de Almeida disse que existe uma ilusão de que esse tipo de comportamento, esse tipo de ameaça, tem algum efeito positivo no time, ao provocar uma certa mobilização dos atletas. Mas, segundo ele, a médio prazo, os efeitos são muito nocivos. Os jogadores ficam mais receosos, os corpos ficam mais tensos, as chances de lesão aumentam e o medo de errar cresce. O Gabriel Púpulo disse também que percebeu um aumento cada vez mais expressivo de atletas relatando sintomas de depressão, ansiedade e crises de pânico, como Luan. Esses sintomas estão intimamente relacionados à recorrência de cobranças violentas. O jogador Luan disse na terça-feira que foi orientado a prestar queixa contra os agressores, mas que não deve fazer um boletim de ocorrência.
O portal UOL informou que o caso deixou o jogador muito assustado, que ele não quer piorar a situação. O professor Bernardo Buarque de Holanda comentou a decisão do meia do Corinthians. E me pareceu muito preocupante a dúvida do jogador em prestar queixa ou não, já que todos os elementos envolvidos no incidente, os agressores, se auto-identificaram, postaram nas redes sociais a sua ação, inclusive vocalizando como uma ação que era o desejo da massa corintiana, se ungindo representantes da torcida corintiana, realizando esse ato. Então, me parece também muito problemático caso o jogador não venha a se manifestar e nesse caso, impedindo com que a polícia, de fato, tome as ações necessárias que valem para esse, mas que, sobretudo, devem valer para impedir que essa escalada tenha continuidade com desfechos mais preocupantes nos próximos anos. Então, vejo que, dessa maneira, essa situação deve ser vista com muito rigor, mas que também deve-se pensar com mais atenção as formas de monitoramento desses grupos, já que isso tem sido algo recorrente em clubes que passam por momentos críticos de desempenho dentro de campo. Há episódios como o do Luan, que são casos de polícia, e há episódios que são punidos no âmbito desportivo. As punições historicamente aplicadas para esse tipo de ocorrência, como perda de mando de campo e jogos com portões fechados, costumam se mostrar ineficazes. A pesquisadora do Laboratório de Estudo em Mídia e Esporte, Leda Costa, disse para o Nexo que uma solução mais adequada deve contar com a participação dos jogadores, que devem atuar de forma coletiva. Abre aspas para ela. O perigo é constante e há risco de uma tragédia iminente. Fecha aspas. Outros especialistas destacam que os atos são praticados por alguns indivíduos. Portanto, deve-se afastar a ideia de que todos que participam das torcidas organizadas agem desse jeito. Por isso, os casos precisam ser individualizados, tipificados e levados a julgamento. O psicólogo Gabriel Púpulo de Almeida disse também que é preciso que a cultura do esporte seja discutida. Abre aspas para ele. Discute-se só o resultado, pautado em uma série de mitos como o dom dos atletas, a vontade, a motivação. É preciso entender melhor o que significa torcer e o que significa o jogo. Fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que o plenário da Casa vai votar na quinta-feira a reforma tributária, antes do recesso parlamentar. O tema tomou Brasília nos últimos dias. O Marcelo Rubissek escreveu sobre isso. Marcelo, por que a reforma tributária mobiliza tanta gente? Bom, de um modo bem resumido, a reforma prevê a unificação dos atuais tributos sobre o consumo, então PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, num sistema mais simplificado, com alíquotas uniformes e algumas exceções. O novo modelo vai ser dual, o que quer dizer que vai ter um imposto novo unificando os principais tributos federais e outro unindo os tributos estaduais e municipais sobre o consumo. Tudo isso para dizer que a reforma quer mexer com todo o sistema de recolhimento de tributos no país. Ou seja, vai afetar meio que todo mundo. E nessa discussão toda, os diferentes agentes estão querendo defender os seus interesses. Então, os setores da economia querem garantir que não vão ter que pagar mais imposto. E os estados e municípios querem garantir que não vão perder receitas. Por isso, acaba sendo um tema que mobiliza muita gente e que gera todo esse esforço de negociação que a gente tem visto. E nesse processo de negociação da reforma nos últimos meses, de onde vieram as principais resistências? Olha, nesses últimos dias, a gente viu uma mobilização muito intensa dos governadores, que estavam com algumas demandas com relação a várias questões. E aí vai desde possíveis perdas de arrecadação até o fim dos benefícios fiscais, passando também por coisas como a transição para o novo sistema, a forma de compensação e a gestão do dinheiro do novo imposto estadual e municipal. Mas a impressão que dá é que as negociações avançaram nesses últimos dias. E de um jeito parecido, muitos prefeitos também demonstraram preocupação com possíveis perdas de receita e também de autonomia. Do lado dos setores, as principais mobilizações contrárias à reforma vieram do setor de serviços, que diz que vai ter um aumento de carga, uma coisa que o governo minimiza e diz que não necessariamente vai ser bem assim. O agronegócio também diz que está preocupado com um possível aumento de imposto.
E do outro lado, a indústria tem se mobilizado a favor da reforma, porque deve ter um alívio de carga. De todo modo, é isso, é um tema que muita gente tem o que dizer. Então vamos acompanhar para ver como que esse texto vai chegar no plenário. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. A ideia do doutorado como diploma de pesquisa tem pelo menos 2 séculos de idade. Passados esses 200 anos, apesar de tantas transformações na sociedade e no mundo, o modelo segue de pé. O Olavo Amaral escreveu sobre o tema na sua coluna para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os temas de cobertura. Ele comenta aqui se o modelo ficou defasado. Eu não acho que o modelo do doutorado esteja necessariamente defasado. Eu só não acho que ele precisa ser único. Quer dizer, a ideia é que você vai treinar por vários anos com um único orientador, no fim das contas fazer uma tese que representa uma contribuição original ao conhecimento, vem de um modelo que, no fundo, é o das guildas medievais, né? Quer dizer, a ideia é que você vai treinar como aprendiz, como mestre, para aprender o ofício dele e se tornar igual a ele. E mesmo quando o doutorado foi transformado num diploma de pesquisa, uns 200 anos atrás, isso ainda era uma época em que as pessoas faziam ciência basicamente sozinhas. Então a ideia da tese original, individual, fazia um certo sentido porque era o único jeito de fazer ciência na época, né? E eu não tenho nada contra esse modelo. Eu até acho que ele pode funcionar para muita gente que quer fazer ciência em pequena escala. Mas a gente está em 2023 e tem muitas outras formas de fazer pesquisa e tal, que de forma geral são muito mais colaborativas, não envolvem uma pessoa fazendo uma contribuição original e única, requerem você cumprir um papel dentro de um projeto maior, e não requerem que você tenha um único orientador ensinando coisas para você. E fora isso, uma outra questão é que cada vez mais a pós-graduação vai ter que se tornar um curso que prepara você para fora da academia, simplesmente porque não tem vaga acadêmica para todo mundo. E, de novo, fazer todo o seu treinamento com alguém que nunca saiu da universidade parece meio contraproducente. Então, eu acho que a gente devia repensar o modelo, que é o que a gente expandiu o modelo, que é uma coisa que a gente vem acontecendo, enfim, que já vem sendo feito em outros lugares, para pensar como é que a gente prepara pessoas para fazer pesquisa no século XXI. Que é uma habilidade extremamente coletiva, nem sempre acadêmica, e que não envolve só o conhecimento de uma área de pesquisa, nem do método científico, mas envolve comunicação, gestão de pessoas, controle de qualidade, avaliação de evidência, envolve divisão de funções, quer dizer, o que envolve que as pessoas devam poder optar por modelos de treinamento distintos. E envolve, acho que, ter experiência no mundo lá fora, que deem para você a oportunidade de ver esses diferentes modelos funcionando e ver o que funciona para você, né? Então, assim, acho que no fim das contas o grande problema da pós é o fato de que boa parte do treinamento que você recebe ainda é, em boa parte dos cursos, a portas fechadas num único laboratório, com um único orientador, com uma única cultura de pesquisa. O que, de novo, é um bom negócio se você quiser ser igual a ele e fazer a mesma coisa, mas, de maneira geral, o mundo é bem mais amplo do que isso. A gente precisa de doutores que tenham uma versatilidade maior para desempenhar funções diferentes no mundo lá fora. A coluna do Olavo Amaral você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do caso do jogador agredido pela torcida em um quarto de motel, passando pela mobilização em torno da votação da reforma tributária e terminando com um modelo de doutorado, Durma Com Essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, co-narração de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Olavo Amaral e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!